Após o sucesso de colonizar o planeta Marte, a nossa nave parte em busca do desconhecido e prossegue com a jornada interestelar, partindo agora para o gigante gasoso chamado Júpiter. Júpiter é um planeta que desperta bastante a minha curiosidade, por ser algo tão distante de nossa realidade. Desde a minha infância, eu ficava tentando imaginar como seria viver no gigante gasoso. Um dos primeiros problemas a se enfrentar seria o fato de ele não possuir superfície. Júpiter não tem chão, pelo menos não no meu conceito de chão. Alguns modelos sugerem que ele possua um núcleo rochoso, mas ele fica nas profundezas do planeta, em condições absurdamente inóspitas. Quinto planeta do Sistema Solar a partir do Sol. Situado entre Marte e Saturno, Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, com diâmetro de 142.984 km. Caberiam 1000 planetas como a Terra em Júpiter. Sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Esse corpo celeste é visível a olho nu, sendo considerado o quarto objeto mais brilhante do céu, atrás apenas do Sol, da Lua e de Vênus. Assim como Saturno, Júpiter também possui um sistema de anel em sua estrutura, contudo bem menos nítido que o de Saturno. Galileu Galilei, no início do século XVII, foi o primeiro a analisar esse planeta através de um telescópio. Ele foi responsável pela identificação dos 4 maiores satélites naturais de Júpiter: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. O avanço tecnológico permitiu a obtenção de maiores informações e, atualmente, são conhecidos 63 satélites naturais desse planeta. O movimento de rotação, deslocamento em torno do próprio eixo, é realizado em um tempo equivalente a 10 horas terrestres. Portanto, um dia nesse planeta tem duração de 10 horas na Terra. O movimento de translação, deslocamento em torno do Sol, é finalizado em 12 anos terrestres. Portanto, um ano em Júpiter é equivalente a 12 anos na Terra. O tamanho, a massa e a composição química de Júpiter sugerem uma possibilidade interessante. Seria ele, na verdade, uma estrela que falhou? O Sol também é composto em sua maior parte de hidrogênio e hélio, e a diferença é que este conseguiu acumular massa o suficiente para iniciar a ignição do hidrogênio, criando uma série de reações nucleares em cadeia. Os atuais modelos de evolução estelar sugerem que estrelas de até 0,08 massas solares conseguem dar início a reações nucleares, e objetos menos massivos se tornam anões marrons. Júpiter tem cerca de 0,0096 massas solares, o que fica bem abaixo do mínimo para se tornar uma estrela. Mas no caso de ele ter adquirido uma massa 100 vezes maior, o sistema solar teria se tornado um sistema binário. O problema é que provavelmente a maior parte da massa do disco protoplanetário teria sido usada para a construção de Júpiter estrela.
Então não sobraria quase nada para formar os outros planetas gasosos. E talvez o surgimento do planeta rochosos fossem bastante dificultados. Júpiter é um objeto mais bonito para se observar no céu, principalmente se você tiver um telescópio. Com a devida magnificação e boas condições de observação, talvez você consiga até mesmo ver a grande mancha vermelha. As luas galileanas Io, Ganymede, Calisto e Europa são facilmente identificáveis. Essa última possui uma relativa alta possibilidade de existência de vida extraterrestre, devido à provável existência de oceanos subterrâneos quentes o suficiente para o tal. No fim de setembro, Júpiter vai começar a ficar visível durante o início da noite, na constelação do Touro. Talvez nenhum humano consiga morar lá algum dia, mas nada nos impede de apreciar a beleza deste planeta daqui mesmo.